Vamos começar nosso webinar, nossa live. Eu queria me apresentar primeiro, para quem não me conhece. Meu nome é Paulo César Diniz Machado, eu sou formado em Gestão Financeira, Contabilidade, Direito, com ênfase em tributário. Dito isso, nós vamos falar hoje sobre a reforma tributária. Qual é o meu sentimento da reforma tributária, né? Que deixou de ser uma emenda constitucional, agora passou a ter uma lei complementar que vai ditar como que vai funcionar essa reforma tributária. E não tem segredo, pessoal. Eu, na minha opinião, assim, não tem segredo. Para aqueles que... Eu vou falar melhor. Eu tenho 35 anos na área tributária, contábil, só que agora eu vou me equiparar a quem está começando agora, porque essa lei complementar ela é de janeiro de 2025. Então, eu também não sei nada. O que eu sei é de janeiro para cá. Então, estudando, verificando, buscando orientação, participando de fóruns, ouvindo outros podcasts, para que eu ficasse informado. E aí, o que eu percebi? Já indo direto para o assunto, que é para a gente desmistificar a reforma tributária. O sistema atual, ele tem 5 impostos indiretos. E não vamos discutir o que é imposto direto ou indireto, mas quais são esses 5 impostos? É o ICMS, é o ISS, é o PIS, o COFINS e o IPI. O IPI eu vou deixar de lado, porque a gente não está falando de indústria aqui, nós estamos falando de comércio varejista. E a nossa ideia aqui é falar para o comércio varejista com ênfase no farma, que é o nosso core, é o nosso business aqui, é o que a gente conhece bem. Então, vamos lá. Eu vou mudar o slide aqui. Vou pedir para minha assessora aqui me ajudar na mudança do slide. É só passar mesmo. Vamos passar aqui. Então, vamos lá. O objetivo do sistema tributário é a redução da litigiosidade. O que vai mudar com isso, né? Porque vai simplificar. Hoje, eu tenho que apurar o PIS e o COFINS, o ICMS e o ISS. Vamos trazer só para o ICMS e o PIS, o COFINS e o ICMS. O PIS e o COFINS são impostos federais. O ICMS é um imposto estadual. Então, dito isso, nós vamos ter agora o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Quando eu falo de contribuição, nós vamos levar isso para o PIS e para o COFINS. Quando eu falo de imposto sobre bens e serviços, vamos falar de ICMS. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Contribuição, o COFINS é uma contribuição, né, contribuição para o financiamento social, e o PIS é o Programa de Integração Social. Nós vamos substituir esses 5 impostos por 2. As suas alíquotas vão ser revistas. Hoje a gente tem toda uma sistemática para calcular o PIS cumulativo, não cumulativo, o ICMS também de produtos que são submissão tributária, que não são submissão tributária. Então, eu vejo que vai facilitar a nossa vida. Num primeiro momento, ela vai ser um pouco complicada no sentido da gente se adequar. E aí eu dou uma ênfase para a questão de você ter um sistema que já esteja preparado para isso, e aí eu trago aqui, e já agradecendo a Procfit, né, onde eu sou diretor do BPO, Cosmos Pro também, que é a nossa plataforma que nos ajuda bastante. Você precisa ter um sistema que te ajude, já esteja preparado, porque com essa mudança, se você esperar até 2026, que agora, em 2026, já começa a primeira fase, né, que eu vou até passar aqui para a gente já para a primeira fase. Os marcos temporais da reforma tributária. 2026, nós temos aí o CBS e o IBS em fase de teste, então já vai ter a nota fiscal, ela já vai sair com os campos atuais que a gente tem de CMS, continua a submissão tributária, mas vão vir campos novos, IBS e CBS. E aí você já vai treinando, né? Vamos dizer assim, você não vai precisar recolher. Se você não quiser, você nem testa, vamos dizer assim. Mas essa é a fase de adaptação. Uma coisa muito boa também, que eu percebi e ouvindo as pessoas, é essa fase de transição. Começa-se agora, em 25, começou com a publicação da lei complementar, em 2023, a gente
acaba com o que tem atualmente e fica só o IBS e o CBS. Então, nós olhamos aqui, nós temos em 2026 essa fase de teste, em 27 a extinção do PIS, COFINS e do IPI. Então, acaba. Vamos treinar fortemente em 2026, porque em 2027 acaba o PIS e o COFINS, e entra a CBS completamente, que é a contribuição sobre bens e serviços. Nesse tempo, a dica que eu dou para vocês, né, para o empresário, para quem trabalha na área, vocês percebem que toda tributação ela é baseada no que você vende, no produto. E com essa mudança aqui, ó, nós vamos ter muitos produtos que vão ser isentos e vão ter redução da alíquota. Então, se você não tiver um cadastro de produto adequado, saneado, o mais perto possível, ou se não 100% do que é dos produtos alíquota zero e com redução, você vai pagar mais imposto. Aí o que vai acontecer? Você vai falar assim, poxa, a reforma tributária, ela não me ajudou. Ela, na verdade, ela fez eu pagar mais impostos. E não é uma verdade. Não é uma verdade. Com tudo que nós estamos vendo, ela vai, no mínimo, manter as alíquotas atuais até 2033, porque é um tempo onde os estados eles vão se adequar à alíquota, que vai ser uma alíquota nacional do ICMS. Hoje nós temos alíquotas que vão de 17,5% a 20% de ICMS, dependendo do estado, com um adicional ainda do Fundo de Combate à Pobreza, que pode levar em até 2% do ICMS. Então, isso vai acabar. E aí, você adequando bem o seu cadastro de produto, você olhando direito quais são os produtos isentos, vou ficar me repetindo porque é uma verdade. E a lei complementar 124/2025, ela tem anexos. E é nesses anexos que vocês vão ter que prestar atenção. Do ramo farma é o anexo 14. Ele fala, um dos anexos é o 14, que ele fala quais são os produtos que têm a alíquota zero. E se você olhar esse anexo, você vai ver que ele tem um nome. O nome ali é o nome da fórmula dele, né? Do que compõe, do componente dele, e do lado o NCM. Então, o seu cadastro hoje, ele está adequado para entender esse nome que está vindo ali e esse NCM, para que você se adeque, para que você pague de verdade aquilo que você tem que pagar? Porque 2033, gente, tá aí, ó. Tá num passo. Tem um errinho aqui que eu estou vendo agora, que está 2039 a 2032, vocês considerem 2029, tá bom? Que é a redução progressiva do ICMS e do ISS. E aí, de novo, em 2033, que está um passo, está muito perto, nós vamos estar plenamente com a reforma tributária, vai deixar de ser reforma, já vai ser uma coisa do passado, 5 anos, o neném nasceu, já está falando, engatinhando, já está indo para a escolinha, então já vai ser uma coisa que vai estar na nossa veia. Mas o importante, como nós vamos chegar lá, ok? Vou passar o próximo slide aqui. O antes, o que muda no modelo da tributação. O antes, então, a gente tem aqui múltiplos tributos, regimes cumulativos e não cumulativos do crédito. O que isso quer dizer? Nós temos uma opção hoje, e aí quem é o empresário, quem trabalha no ramo vai saber bem do que eu estou falando. Nós temos 3 tipos de regime: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Esses três regimes tributários mudam a sistemática de cálculo e recolhimento do ICMS, do PIS e da COFINS. Vamos lá. Simples Nacional, eu recolho numa guia só, e ali dentro tem PIS, COFINS, ICMS, tem o INSS também, que a gente chama ali, vocês chamam ali PCC, se eu não me engano, né? Tem uma diferença dessa contribuição, mas está tudo ali numa guia única. E como que você calcula o seu tributo? Pela sua faixa de faturamento. Então, você tem as faixas de faturamento. Tem um outro detalhe. Dependendo qual anexo você está na tabela do Simples Nacional. Comércio, indústria, serviço, se você tem o fator R, se você não tem. Olha só a complexidade disso. Temos depois o lucro presumido. O lucro presumido, o nome já diz, né? Eu vou presumir um lucro. E aí também já tem as suas variações. Postos de gasolina é 1,6%, comércio varejista é 8%,
Prestação de serviço, 32% de presunção do lucro. Então, eu pego o meu faturamento, vamos no nosso caso, que é comércio varejista, aplico 8% e depois 15% de IRCS. Esses são os impostos diretos. Mas como é que eu calculo o PIS e o COFINS e o ICMS numa empresa do lucro presumido? O lucro presumido, ele fala que o seu cálculo do PIS e do COFINS é cumulativo. Você vai acumular. Você vai pegar o seu faturamento, aplicar 0,65 de PIS, 3% de COFINS e recolher. Poxa, mas de quem eu comprei, eu já não paguei PIS e COFINS, não veio na nota, por que eu não tomo crédito? É o que a lei diz. Lucro presumido, você não tem direito de créditos. Aí vamos lá para o lucro real. Todo mundo foge do lucro real. Bia, pega um pouquinho de água para mim, por favor. Lucro real. Muita gente foge do lucro real. Por quê? É complexo de você controlar, de você ter uma contabilidade que faz, seja interna, seja externa. Não é fácil de você ter uma contabilidade no lucro real. Qual é a diferença do lucro real? Exatamente no cálculo do PIS e da COFINS. Ali no lucro real, você vai tomar crédito de tudo aquilo que você comprou que esteja ligado ao seu negócio. Então, eu compro mercadoria para revenda, tomo crédito, eu vendo, eu debito, menos outro eu pago a diferença. Tem outros créditos que eu posso tomar, que é sobre frete, ativo imobilizado e alguns outros créditos, mas também não é um crédito total, né? Não é um crédito total, ok? Não é um crédito total que eu possa tomar. Então, você veja, três regimes tributários, 3 formas de cálculo do PIS e da COFINS. O ICMS, no não cumulativo, o ICMS no lucro presumido ou no lucro real, ele não muda. A sistemática é a mesma. Eu tomo o crédito daquilo que eu compro, me debito do que eu vendo, de produtos que são tributados integralmente. Aí tem a tal da subvenção tributária, que também é um complicador. Quando eu vendo para fora do estado, eu pago de novo. Quando eu compro de um estado que não é signatário de convênios, eu tenho que recolher internamente o tributo. É uma complicação total. A CBS vamos falar a CBS, que é a contribuição, e o IBS, que é o imposto, ok? A CBS e o IBS, eles vão acabar com isso aí. Acabam. Porque não vai ter mais essa de lucro presumido ou lucro real. O Simples, não. O Simples é um caso à parte, que isso a gente vai falar um pouco mais para frente, mas cabe um webinar só para falar do Simples Nacional. Se vai valer a pena ou se não vai valer a pena. O que eu acho que não vai valer a pena num futuro bem próximo é o tal do lucro presumido. Porque ele nos ajudava para eu não ter um controle dos meus gastos, não ter uma contabilidade um pouco mais organizada, e eu pagava presumidamente o meu IRMSS e a alíquota de PIS e COFINS elas eram reduzidas. Porque no lucro real, a alíquota de PIS é 1,65 e de COFINS é 7,60. No presumido é 0,65 e 3%. Olha a diferença. Só que num caso eu tomo crédito, no outro não. Com a CBS e a IBS, isso acabou. Não vai ter mais essa diferença de alíquota se a empresa é lucro real ou lucro presumido. Ok? Então, o lucro real e o presumido, eu começo a não ver sentido na empresa continuar no lucro presumido nos próximos anos. Ok? Aí a gente fala que depois, né, o cumulativo e o crédito amplo e pleno. Vamos lá. O que é o crédito amplo e pleno? Hoje existe uma briga se eu posso tomar crédito de publicidade, por exemplo, no caso do lucro real, estou falando agora, tá? Desculpa eu estar atropelando, mas a gente tem pouco tempo também, eu vou tentar ser bem sucinto. Quando eu falo de tomada de crédito das empresas que estão no lucro real, tudo que é insumo, tudo que eu compro para revenda, eu tenho direito a crédito. Algumas coisas já estão pacificadas, que é sobre o meu imobilizado também, a minha depreciação já está pacificado, o frete está pacificado. Tem algo que está mais ou menos pacificado ou não, se são propaganda e publicidade. Então, tudo isso acaba. Olha que legal. Eu estava ouvindo, inclusive, hoje, um agente da Receita Federal falar que nós vamos poder tomar crédito de tudo que esteja ligado ao nosso negócio. A energia, a propaganda e publicidade, a contratação de uma assessoria, de uma consultoria. Por exemplo, contrata a nossa consultoria, você vai ter direito a crédito quando a CBS e a IBS estiver em pleno vapor. Mas não importa se isso está ligado diretamente ao meu negócio ou não.
A lei diz que eu vou poder tomar crédito. Isso vai ajudar bastante a equilibrar a conta, né? Aquilo que eu vou pagar é exatamente a diferença do imposto mesmo. Eu não vou ficar acumulando nada. É o sistema não cumulativo pleno. Isso nos equipara a boa parte do mundo, tá, pessoal? Não sei não, né? Muita gente sabe, e algumas não, mas o tal do IVA, né, do Imposto sobre Valor Agregado, é no mundo inteiro. Você vai nos Estados Unidos, em alguns países, você vê o preço lá na gôndola, é R$ 10, quando você vai pagar no caixa, você paga US$ 10, você vai pagar 10 dólares e 50 cents, que os 50 cents é o tal do IVA. Então, o que nós estamos fazendo aqui com a IBS e a CBS é exatamente isso. É eu mostrar, é ficar bem claro também, né, quanto que eu estou pagando de imposto. Hoje nós pegamos o nosso cupomzinho fiscal, né? Está escrito lá aproximado, valor aproximado dos impostos federais, valor aproximado dos impostos estaduais. Que ali, se é uma verdade ou não, ninguém consegue falar. Mas agora não. Agora, com o IVA, você vai saber direitinho. O próximo slide, ele mostra um pouco isso para vocês. Eu estou demonstrando aqui, né, de um varejo farma, né? E por que eu coloquei a alíquota estimada total de 25%, né? De 9 mais 16? Na verdade, a alíquota, isso é algo que a gente está ouvindo falar, né? Estão falando de qual vai ser esse tal do IVA alíquota final. Alguns estão dizendo em 27,5%, outros 28%. Eu fechei aqui nos 25%, que é uma conta fácil, 9 de CBS e 16 de IBS, que é a parte do ICMS. Estou reduzindo aí, a menor alíquota hoje de Estado é 17,5%. Então, já tirei 1,5 ponto e deixei a 16, ok? Então, o produto a R$ 100, o tributo aí é 25%, R$ 25, o preço final do produto é R$ 125. É isso. Você vai lá, você vê na loja, na farmácia, está na gôndola lá, R$ 100 o produto. Obviamente, nós já vamos, o brasileiro, ele gosta de ajudar o brasileiro, então ele vai colocar o preço do tributo ali para a pessoa, quando levar no caixa, não ter uma surpresa. Até se adequar, até entender como isso funciona. Então, quando eu for pagar no caixa, é R$ 125. Eu sei que R$ 100 é do produto, 25 é do imposto. Aí, olha só, como funciona agora o crédito, aqueles créditos que eu estava falando. Esse mesmo produto que eu vendia 100, eu paguei por ele R$ 60. E aí, tem toda uma questão de precificação que eu queria abordar. Antes de eu falar tudo isso, eu quero abordar a questão da precificação. Olha só, esse produto eu estou entendendo que ele não está no anexo 14, que é a redução, a alíquota zero, e nenhum outro anexo que tem uma redução de até 60%, ok? Eu estou dizendo que esse produto é tributado integralmente pela CBS e pela IBS. Mas digamos que esse mesmo produto, no meu cadastro, está errado. Era para ele estar como alíquota zero. E se eu não tiver com ele corretamente adequado no meu cadastro de produto, eu estaria pagando imposto indevidamente, a mais. Isso faria com que o preço desse produto não seria nem competitivo. A gente vai se perguntar assim, puxa, como é que o meu concorrente está vendendo aquele produto a tal valor e eu não consigo? E aí você não sabe que ele está corretamente adequado aos novos anexos da Lei Complementar 125, e ele diz que ali é alíquota zero. Mas vamos voltar ao nosso caso aqui, onde esse produto não está nem na redução e nem na alíquota zero. Eu comprei ele por R$ 100. Usando a mesma alíquota, eu tenho um crédito ali de R$ 15. A venda de 100, o débito de 25, o tributo líquido é R$ 10. É o 25 que eu paguei quando eu vendi, menos 15 que eu comprei e é um crédito. O que eu vou pagar efetivamente são R$ 10. Olha só, fácil, claro. Aí, se nós exponenciarmos isso para todas as vendas que eu tenho, de novo, eu volto na questão do cadastro de produto, que eu acho super importante. Se eu não tiver com o meu cadastro de produto ali na vírgula, ali com 100% de certeza, eu podia estar vendendo errado e pagando a mais. Vamos lá, vamos levar isso para qual que é o mix de produtos que vocês têm? Quantos SKUs, né? Ou quantos produtos vocês têm hoje no seu cadastro de produtos? É olhar um por um, olhar a nomenclatura, olhar o EAN, olhar a NCM, olhar direitinho para você não pagar imposto.
Então, aqui vocês percebem que ficou mais claro, mais visível de eu ver quanto eu estou pagando de imposto? No próximo slide, eu continuo demonstrando a compra e a venda, né? O que vai para CBS e o que vai para o IBS, dos R$ 15, essa divisão. Na venda, a mesma coisa, o tributo pago, R$ 10. Volto a repetir, nós temos que ficar atento ao nosso cadastro de produtos. A farmácia, ela está cada vez aumentando o seu mix de produto, né? Ela não é só uma vendedora de medicamento, ela vende outras coisas. Nutracêuticos, por exemplo, que parece medicamento, mas não é. E tem um NCM totalmente diferente, tem uma carga tributária diferente. Fora alguns alimentos que a gente vende na farmácia e outras coisas. E redes novas chegando aqui em São Paulo estão trazendo novidades, né? Onde o nosso ramo farma aqui em São Paulo também vai ter que se adequar com o que redes de outros estados estão trazendo para cá. Importante dizer, nós teremos o recolhimento em guias próprias, onde serão federal e estadual. Vou dar um passo para trás, e vou me perguntar sobre as obrigações acessórias. Eu entendo que o SPED fiscal e o SPED CMS, até que nessa transição, eles vão manter o que existe hoje e vão ter que adequar com as informações do IBS e da CBS, tá? Porque nós damos a informação para o fisco de como nós chegamos no nosso cálculo do imposto. Quando tiver só a CBS e a IBS, isso não vai existir. Eu vou falar daqui a pouco da apuração assistida. Então, não haverá uma guia única, não haverá, por enquanto, uma integração futura. Vamos lá. Os impactos no varejo farma. Fim da guerra fiscal, crédito e um sistema claro. O que é o fim da guerra fiscal e quando isso vai acontecer? Eu acabei de falar que os estados eles têm alíquotas diferentes, não é diferenciada, diferentes para cada estado. O menor estado tem uma alíquota de 17,5%, o maior estado tem uma alíquota de 20%. Essa é a guerra. Então, eu posso, como o ICMS é um tributo de competência do Estado legislar, e a Constituição Federal ela dá uns limitadores para essas alíquotas, os estados podem majorar ou diminuir o imposto ao que convém a eles. Então, vai acabar essa guerra fiscal. Hoje, a gente vê muito isso para quem tem e-commerce. Farmácias, muitas têm e-commerce para venda dentro do estado e venda fora do estado. Quando eu vendo para fora do estado, todo mundo me pergunta, Paulo, mas eu vou pagar imposto novamente? Cara, vai. Se você vender para o consumidor final, você vai destacar na nota o ICMS próprio da São Paulo para outros estados do Norte e Nordeste, são 7% de alíquota própria. E aí você vai pagar o diferencial de alíquota do estado que você está vendendo para essa interestadual. Então, vamos pegar um estado aí que tem 17,5%, a alíquota interestadual é 7%, 17 menos 7 vai sobrar 10% para ele, 10,5% para ele pagar de diferencial de alíquota, de um produto que é subvenção tributária no estado dele. Essa é a guerra. Então, com a implementação plena do IBS e da CBS, isso acaba. Acaba essa questão de diferencial de alíquota, de ICMS para lá, ICMS para cá. E uma coisa muito importante, pessoal, muito, muito importante. A CBS, o IBS e a CBS, eles acabam com uma discussão, inclusive o DIFAL, ele nasce dessa discussão. Para quem é devido o tributo? Para quem fabrica, aonde eu fabriquei o tributo, então eu fabriquei e vendi, o tributo cabe a esse estado onde eu fabriquei ou vendi, ou o tributo cabe a quem está consumindo esse produto, um outro estado. Eu entendo claramente que quem tem que ficar com o tributo é quem está consumindo, porque eu só fabricar e não vender, eu não gerei o tributo, né? Não tem tributo a pagar. Então, quando eu vendo para o estado, um outro estado, é para lá que vai o tributo. E é isso que a reforma tributária nos traz. Acaba com isso também. O estado consumidor vai ser o detentor desse imposto. Isso ajuda muito. Os estados mais pobres, vamos dizer assim, menos desenvolvidos, eles vão
ganhar com isso, ok? Isso é importante, né, para a gente acabar com a desigualdade social no país. Apuração assistida e transição. Aqui está um ponto muito, muito legal, e eu quero gastar um pouco mais de tempo com isso. Bia, quanto tempo a gente tem ainda? A Bia vai responder, eu vejo aqui. Não tem tempo. Não, então vamos lá. Apuração assistida. Desde que a nota fiscal eletrônica ela aconteceu de verdade no Brasil, e ela vem evoluindo. Por que eu digo evoluindo? Porque no começo, o que você colocasse lá no XML, a Receita Federal validava, a Secretaria da Fazenda validava. Ela pegava, se podia colocar qualquer coisa. Com o tempo, isso foi deixando de ser verdade. Com o tempo, ela foi validando campos, campos obrigatórios, ela foi deixando a nota fiscal cada vez mais perto do que é a nota em papel. Todos os campos ali eles têm que ter um regramento, campos novos foram surgindo. Então, a nota fiscal eletrônica, modelo 55, e a nota fiscal de venda ao consumidor, a modelo 65, hoje ela tá toda amarrada, ela tem todo um XML para isso. Inclusive, se eu não me engano, nos próximos meses, eu não vou falar o mês para não errar, não vai ser possível mais colocar o CNPJ numa nota de venda ao consumidor. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, não vejo por que isso, já que uma nota de venda ao consumidor eu não posso lançar na minha contabilidade como uma despesa direta, não vejo o porquê essa mudança, mas é mais para afirmar, olha, você não pode lançar uma nota fiscal de venda ao consumidor como uma despesa direta, porque a empresa não consome, enfim. Mas vamos lá, vamos à nossa apuração assistida. Então, assim, hoje o que nós temos? Hoje o governo já tem uma apuração mais ou menos assistida. Né? Por que não é totalmente assistida? Porque parte dessa apuração eu que informo para ela. Então, hoje o que nós temos? Eu tenho a nota fiscal eletrônica, de venda e de compra. Vocês concordam que o fisco sabe disso já? Ele já tem isso lá, essa informação está lá para ele. Como é que eu reafirmo essa informação? Com os SPEDs. SPED fiscal, SPED contribuições. O FD, contribuições. Ali eu vou informar para ele todas as minhas vendas, e aí tem uma discussão se eu tenho que informar as vendas que não têm incidência, no caso da FD, contribuições. Eu tenho ou não que informar toda a minha transação, as minhas transferências, as minhas vendas que são monofásicas ou alíquota zero, eu tenho que informar só aquilo que incide o imposto. A lei diz que eu tenho que informar só aquilo que incide o imposto. Mas as empresas, aqui mesmo a gente não faz isso, nós informamos tudo, com exceção das transferências, porque não faria o menor sentido. E o ICMS, o SPED ICMS, onde eu informo também toda a minha compra e toda a minha venda. Ali eu faço a apuração. Tinha a GIA, né? Mas aqui no estado de São Paulo, ela foi morrendo gradativamente, praticamente ela não existe mais. Então, eu informo para o governo, através de um arquivo digital, né, que eu gero, ele tem um validador, para quem não sabe o que é o SPED, FD Contribuições, é um validador, eu tenho que ter um sistema robusto, um sistema bom, porque ele tem um layout, então primeiro eu tenho que atender esse layout para gerar esse SPED, aí vou ter eles têm registro, né, o registro de abertura, registro onde eu demonstro minhas notas de compra, minhas vendas, apuração, outros créditos, outros débitos, se eu vendo para outro estado, se tem DIFAL, se tem instituição tributária, tudo isso tem que estar nesse arquivo que eu passo no validador que a Receita atualiza. Esse validador é da Receita, não é nosso. Eu passo lá, validou sem erros, ali tem o valor da minha apuração, eu mando para o fisco. Faço a minha guia, a minha GNR, aqui no Brasil, aqui em São Paulo agora é DARI, né? Federal é GNRE, faço minha GNR, pago. Então ele vai olhar, deixa eu ver o que ele informou aqui no SPED dele, no SPED CMS. Formou 10, pagou 10, fechou. Só que ele tem essa informação já lá com as notas de débito e crédito, as notas de compra e de venda. No PIS, no FD contribuição já é um pouco diferente, porque eu posso tomar outros créditos, como eu disse, de outras coisas, né? Por exemplo, aluguel que eu pago à pessoa jurídica dos imóveis que eu alugo. Eu posso tomar crédito de PIS e COFINS desse valor. Não sei se todo mundo sabe, mas esse eu gosto de dar um exemplo bem para que todo mundo saiba bem o que é isso. Mas eu dou toda essa informação também através da FD PIS e COFINS.
passo num validador, é outro validador, eles não são os mesmos, tá? Porque são completamente, eu falo que são irmãos gêmeos de mães diferentes, são muito parecidos, inclusive o número dos registros, mas não são iguais. Eu mando para o fisco recebe essa informação minha, depois eu faço o pagamento. Essa é uma informação, vamos dizer que é pré-assistida, né? A apuração pré-assistida, porque eu dou a informação para ele. O que vai mudar, né, com a CBS e a IBS? Vai ser uma apuração assistida mesmo. O fisco vai pegar as suas notas, ele vai gerar, você emitiu nota, ele vai estar lá compondo já suas vendas, seus impostos a pagar. As notas que são vendidas, que você compra, que são vendidas para você, ele também vai ter essa informação através do seu CNPJ. Então, ele já vai fazer um débito e um crédito. Tem uma coisa que não sei se isso vai até o final, mas a gente, olha só que louco que vai ser, como nós vamos ter que ter um controle muito, muito robusto para isso. Se a empresa que eu comprei o produto não pagar o imposto, o CBS, o IBS lá, eu não vou poder me acreditar aqui. A Receita vai ver que ela está atrasada e ela não vai me dar direito ao crédito. Então, assim, ó, esse negócio hoje que muitas empresas do Simples, produtores, distribuidores no Simples, deixam de recolher o DAS, cara, vocês têm que abrir o olho para isso aí. Porque essa apuração assistida, ela quer acabar com a sonegação e com o devedor contumaz. Porque o devedor contumaz é aquele que deve, né? Igual a pessoa que bebe, o bebedor contumaz, a pessoa que fica praticando aquilo sempre. Ela paga um pouco, depois parcela, para de pagar. Esse devedor contumaz, ele vai deixar de existir no mercado futuramente. O distribuidor e o fabricante. Aqui no varejo, quando a gente está vendendo para o consumidor final, deixar de pagar não é crime. Sonegar, sim, deixar de pagar não é crime. Então, essa apuração assistida, quem que vai ter que, onde vai ter que ter o maior controle na apuração assistida? Nós que fazemos a apuração aqui. Por quê? Imagine você tem toda a sua apuração aqui, você tem todo um controle, um sistema robusto, uma equipe sensacional, você chegou num valor lá a pagar, quando você vai lá no site, vai olhar lá no site, o valor está diferente. Aí você vai ter que entender o que está diferente, por que está diferente, o que a Receita considerou que eu não considerei ou vice-versa. Então, olha só a importância que você tem que você vai ter, ou já tem, né? Não digo que não tem, mas a importância de você ter um sistema robusto e pessoas que são capazes de prestar o serviço corretamente para você. Não é, eu falo, eu sou um defensor do contador, da contabilidade, a minha paixão, né? Não vou tirar o mérito de nenhum contador, mas o contador ele não pode ser simplesmente um entregador de imposto a pagar, né? Hoje em dia, do DARF ou da DARE. O contador, hoje, né, o especialista contábil, o especialista tributário, ele tem que estar atento para que você entregue para o seu cliente o valor real a pagar. Porque, de novo, isso impacta no seu negócio, impacta na sua precificação e você fica fora do mercado. As grandes estão aí, né? Eu estou falando aqui mais para o médio e para o pequeno, as grandes já têm tudo isso pronto, vou pensar assim, que tem tudo isso pronto, e nós não, o pequeno médio, ele tem que estar atento, ele tem que ter pessoas capazes, para você pagar o seu imposto, e pagar o seu imposto com a certeza de que aquilo é o valor que você tem que pagar mesmo, com certeza. Você não pode pensar assim, cara, eu estou pagando certo, não estou, por que esse mês variou para cima, para baixo? Aqui na Profit, eu costumo falar para os nossos clientes, costumo demonstrar para eles quando o PIS e o COFINS sobe, quando ele baixa, quando tem saldo credor, quando o ICMS sobe, baixa. Eu sei demonstrar para ele, assim, muito, muito claramente, por que ele está pagando mais ou menos naquele mês. Então, o seu profissional, seja ele interno ou de um escritório externo, ele tem que estar preparado. Hoje já tem que estar preparado. Mas com a apuração assistida, essa preparação tem que ser ainda maior. Ok? Por que isso? Porque você vai discutir num determinado momento com o fisco.
Se não bater na vírgula, o que você apurou, com o que o fisco assistidamente também vai te trazer, para quem que você vai recorrer se você não tem certeza? Puxa, mas o meu cadastro de produtos eu não quis fazer aquele saneamento com a Procfit, pô, ela me ofereceu um saneamento de cadastro de produto, eu não fiz, e agora eu não sei se os meus produtos estão com a NCM correta, se eles estão com a redução de 60%, se eles estão naquela redução de alíquota zero, e aí, cara, você vai ficar... o litígio, a briga com o fisco vai ser muito pesado para você. Nós vamos estar perdendo porque a informação está lá. A informação nós já estamos dando para ele, nossas compras, nossas vendas, onde eu posso tomar crédito, tudo aquilo que eu posso tomar crédito ou não. Eu posso estar tomando crédito errado, de uma coisa que ele não considera como... O que ele não vai considerar? Aquele consumo que é extremamente consumo. Um exemplo que eu vou dar é do carro que você compra para o diretor da sua empresa usar. Só para um exemplo que a gente pode errar na hora de tomar crédito ou não. Eu compro um carro que é para o diretor ir para casa e voltar para casa. Ele não usa para a empresa, ele usa para ele. Então, esse carro eu não vou poder tomar crédito de IBS ou CBS, não vou. Agora, o carro que o motorista usa para entregar, fazer entregas do que eu produzo, do que eu vendo, esse carro eu vou poder tomar crédito. Vira a diferença? E se eu não tiver esse controle legal aqui dentro da empresa, eu vou tomar crédito. Aí chega lá a Receita Federal, vai ver que aquele carro é um carro esporte, né, um carro mais luxuoso, não é um carro de entrega, ela pode glosar esse meu crédito e vai dar essa divergência. Só um exemplo bem simples aqui, tá bom? Então, vamos lá, a apuração assistida paralela nos dois modelos, né, de 26 a 29, porque nós vamos ter assistida porque ela não acaba, né? Até 2029 ela não acaba. Ela vai acabar em 2033, que é quando ela vai ser 100% assistida mesmo. Então, nesse período, uma coisa importante também que eu estava deixando passar aqui um pouco. Nós vamos ter as duas apurações até 2029. Até 2029, nós vamos ter a apuração atual e a apuração da CBS e da IBS. Porque essa transição ela vai começar a diminuir as alíquotas de PIS, COFINS e ICMS no sistema como é hoje, e vai majorar as alíquotas de CBS e IBS. Então, nós vamos ter dois cálculos aí para a gente fazer e levar ao fisco, tá bom? Então, os dados calibram alíquotas e compensações futuras. Isso aqui, né, esses 3 slides aqui, é só para falar da apuração assistida e da transição. As empresas devem se adaptar. O seu RP tem que estar pronto. E essa é a pergunta que eu faço para você. Hoje, o seu RP, ele está pronto? Ele vai te atender? Porque está aí, ó, é 2026, é janeiro de 26. A nota fiscal já tem que estar pronta com esses campos novos, ela tem que estar pronta, vai ter que sair lá esses campos novos. E aí eu pergunto, como está o seu RP? E como está a sua contabilidade? Como está o seu setor tributário? Eles estão prontos? Para que você não pense em outra coisa. Porque o empresário, e eu falo diretamente para o empresário, você tem que pensar em expansão, pensar em crescimento, pensar no core do seu negócio, pensar no mix de produto, pensar numa loja nova, em reformar a loja, eu pensar em abrir uma outra loja, em ampliar o meu negócio. Se você ficar com a cabeça na tributação, na reforma tributária, se você ficar na sua cabeça que eu estou pagando imposto errado ou não, cara, você desviou seu foco, desviou o foco. E é isso que eu estou oferecendo. Que eu digo, né, a reforma tributária ela vai oferecer um pouco mais de calma para você, para que você dedique-se ao seu negócio. Então, assim, ó, não dá para a gente ter um pé em cada canoa, um pé a não ser que você tenha um seu sócio, né, você tenha sócio, um fica ligado só nisso, nessa questão de loja, abertura de loja, mix de produto, contratação de funcionário, reforma de loja, ampliação, e o outro fique reservado essa parte tributária, contábil, essa parte mais administrativa da empresa. Se você tem os dois, ok, não tem problema. Não conheço muitas empresas que têm
essas duas pessoas, a maioria a pessoa fica focada, e aí tem que ter esse profissional bom e tem que ter esse RP bom. E eu indico aqui, ó, Procfit, Cosmos Pro, os 2 RPs são sensacional. Procfit hoje atende plenamente a reforma tributária, estamos tranquilos com relação a isso, nossos clientes estão tranquilos, isso eu posso falar de boca cheia e com a maior tranquilidade. Vamos lá. Tire suas dúvidas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Mas antes, eu queria mostrar para vocês, aí eu pediria ajuda da Bia, eu queria mostrar alguns... Eu queria acessar aqui, Bia. Eu queria acessar, mas eu vou fazer aqui ao vivo para o pessoal ver. Vocês estão me vendo? Eu vou fazer uma busca aqui, ó. O chat está desativado para você falar seu e-mail, se tiverem dúvidas. Está desativado? Porque eu passo meu... Ela falou para passar seu e-mail. É paulo.machado@procfit.com.br. Vou colocar aqui a lei 124/2025. Eu estou fazendo isso, pessoal, para vocês, porque a ideia do nosso bate-papo aqui não é... Não tá indo. A ideia do nosso bate-papo aqui é mostrar para vocês O zero não tá indo, você quer ajuda? Vamos pôr aqui 25, aí ele vai. A ideia do nosso bate-papo aqui é mostrar para vocês as facilidades que tem para que vocês não fiquem dependendo só de webinar, de podcasts. Vocês podem ir atrás. E isso eu acho muito legal. Eu gosto muito de ler, eu já dei aula, já fui professor. Então, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de pesquisar. E eu indico a vocês para fazer a mesma coisa, tá? Então, uma pesquisa rápida aqui sobre a lei. Vou achar aqui onde tem a lei complementar. Essa aqui, ó. Nossa, 2027. Vamos ver se ela abre aqui. Íntegra da lei. Informação não é essa não. Tem um pouco de paciência que a gente chega lá. Só tem que cortar a tela, tá? Vamos ler. Lei Reforma Tributária. Consigo abrir a lei aqui? Aí só tem que colocar aquela... Abre lá o YouTube. Vamos fazer assim. Perguntas. Antes disso, eu vou em perguntas e respostas. Esse teclado aqui não funciona algumas coisas, né? O zero não tá funcionando, né? 0P. Aqui, ó. Vamos lá, Bia, me ajuda aqui. Tá. Vai ali no YouTube. YouTube. Isso, aquele do lado. Esse. Isso. Aí tem ali esse compartilhar ou do lado. Esse. Você troca agora. Isso. Tudo ao vivo, gente. Não, o do lado. Do lado. Fechar. Ali, isso. Pode ser um pouquinho. É aqui, ó, tá cheio. Desculpa, janela. Janela. Aqui, ó. Voltamos aqui, legal. Eu tentei abrir a lei, mas eu tive um pouco de dificuldade. Esse é um site da Receita Federal. Eu fiz usando a IA, que eu acho legal a IA também, eu conversando com ela, e a bateria está acabando, você pode também dar uma olhada aqui. Eu fiquei interagindo com a IA e para ela me fazer perguntas e respostas. Quais perguntas e respostas você faria se fosse o empresário? Ela me listou 10 e depois, pesquisando, eu vi que a própria Receita Federal...
Opa. Vamos ver se vocês estão vendo aí. Mas assim, ó, para a gente dar continuidade, entrem no Google ou no qualquer site de pesquisa e coloquem lá perguntas e respostas reforma tributária. Vai abrir um site da Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério da Fazenda, onde ele elenca ali várias perguntas. Se vocês não estiverem vendo, eu vou ler aqui, tá? Quais os principais objetivos da reforma tributária? Os principais objetivos da reforma tributária é trazer clareza na apuração. Não vai haver uma diminuição de impostos no primeiro momento, mas também não vai ter uma elevação da carga tributária desses impostos, ok? Então, a reforma, ela nos traz, assim, fazer a economia brasileira crescer. Uma das ideias é fazer a economia brasileira crescer de forma sustentável, com essa base, com base no que eu falei da questão da guerra fiscal. Essa guerra fiscal vai acabar, isso que a gente tem hoje. Então, nos ajuda muito para que os estados sejam mais igualitários, né? Eles tenham as mesmas oportunidades, a arrecadação seja mais justa, e com isso a gente traga mais estabilidade, mais equiparação social para isso. Então, isso é um dos pontos da reforma tributária. Um outro ponto é reduzir a complexidade na apuração, obrigação acessória, metodologia de preço. Hoje a gente, olha só, eu gosto muito de falar de precificação, então eu vou voltar nesse assunto de novo. Como é hoje? Hoje vamos falar de produtos tributados, 100% tributados. Então eu compro um produto de um outro estado. Todo estado que vende para São Paulo, a alíquota interestadual é 12%. Como eu posso tomar crédito desse imposto a 12%? Olha só como eu vou fazer a minha precificação. Então, eu pego um produto de R$100, que teve ali R$20 de imposto, ele vai custar para mim R$80. Então, o preço de custo dele é 80, porque 20 eu vou tomar crédito de CMS. Posso tomar crédito também de PIS e COFINS, meu custo vai abaixar. Na minha venda, eu vou ver quanto que eu vou pagar de imposto na venda, vou pôr o meu market share, aí vou pôr quanto eu quero ganhar. Essa é a minha precificação. Olha só, é complexo, porque se o produto que eu estou comprando, eu não sei se eu posso tomar crédito ou não, ou se eu tomo errado, se eu tomo a mais ou a menos, o meu preço fica complicado. Então, a reforma, ela vai minimizar isso aí, ela vai diminuir bastante essa questão de quanto você pagou no seu produto de verdade, quanto custou o produto e por quanto você vai ter que vender para ter o ganho que você quer. Então, essa é uma uma das coisas boas da reforma tributária, né? Eu mostro aqui também um pouco mostrar a carga tributária efetiva, isso também é bastante legal. Deixa eu passar aqui para a próxima pergunta. Está aparecendo aí já, Bia, para eles? Não? Tá aparecendo agora. Deixa eu baixar aqui. Mas agora eu não consigo mudar aqui. Peraí, volta lá e pode descer. Volta cá. Aqui? Naquela mesma, peraí. Aqui. É aqui, né? Isso. Aí você desce e volta lá para aquela. Tá bom? Vamos lá. Eu vou passar, então. Tem várias perguntas aqui que eu acho interessante que vocês entrem no site e vejam essa perguntas e respostas. Abram a lei. E lá na lei, vocês pesquisem sobre os anexos. É que eu não estou conseguindo aqui abrir a lei, mas eu quero chegar num ponto importante aqui para mostrar para você. Aqui, ó. A pergunta número 4. Como funciona o IVA? Aqui ele mostra um exemplo muito legal, muito legal. Ele mostra desde o produtor rural. Olha só os pontos que tem. Ponto 1 é o produtor rural, quem fabricou, e esse cara também vai ter direito aos insumos, né? Fertilizante, aquelas coisas que ele usa. A indústria de tecelagem que comprou esse produto do produtor rural, ela demonstra aqui, ó, quanto que ela comprou, quanto que ela vai ter direito a crédito, por quanto ela vendeu, quanto vai ser o IVA dela. Ó, o IVA lá em cima do produtor rural foi R$10,
o IVA da indústria de tecelagem foi R$ 5,00, porque entre débito e crédito sobrou 5 para ela. A indústria de tecelagem vai vender para um fabricante de roupas, então ela a mesma coisa, vai tomar o crédito, né? O IVA nesse caso vai ser de R$ 10. Percebam bem, nessas três etapas, como fica claro o valor do IVA. O IVA é imposto sobre o valor da compra, né? O valor da venda, é o total, é o que você vai pagar. Aí vamos lá para o varejo. Isso aqui podia ser um exemplo do nosso caso, que é um comércio varejista do ramo farma. Como eu peguei da Receita Federal, eu estou tentando convencê-los a mudar para um exemplo nosso aqui, mas não vai ser tão fácil assim. Mas vamos lá. Imagine aqui agora que é a loja de roupa e embaixo o consumidor final. O preço total do produto para o consumidor final foi R$ 250. O valor do imposto, R$ 50. Pago na cadeia, né, nessa cadeia produtiva, desde o produtor rural até aqui embaixo. No final, pagou-se nós, né? Vamos pagar por todo mundo, que é o que acontece já hoje. Mas isso é super importante, porque é fácil da gente ver. É fácil, muito fácil da gente detectar aqui. Tá bom? Aí tem outras perguntas, quais são as principais características do CBS, a incidência ampla, isso é algo que a gente tem que ficar bastante de olho, né? A gente tem que ficar, de novo, né? Você tem que ter um sistema robusto, uma equipe boa, para saber o que cabe nessa incidência ampla, né? O que eu posso tomar crédito? Aqui fala da energia, que eu acho legal, ó. Não cumulatividade plena, aqui, tá vendo? Ó? Desculpa, lá em cima é base ampla, e aqui é não cumulatividade plena. Um exemplo que eu acho bastante legal, ó, material elétrico, material administrativo, serviço de telecomunicações. Olha só quanta coisa tem para a gente tomar crédito agora. Por isso eu afirmo, revejam se vocês estão no lucro presumido e para o lucro real, tá bom? É uma dica que eu deixo aqui. Vamos em outras perguntas. Eles estão vendo, né? Estão vendo. Normal, né? Aqui é um pouco... Aqui o cenário aqui, ele fala mais o impacto na economia. Para nós, assim, é super interessante, né? Mas não é algo que nos afete agora de pronto. Então, a pergunta todo mundo quer fazer. A reforma tributária vai aumentar a carga tributária? Não. Uma das premissas da reforma tributária é essa. Prevista na PEC, né? A PEC de emenda constitucional, né? O pedido de emenda constitucional, 45 de 2018, diz que não vai aumentar. Vamos acreditar nisso, porque mais carga tributária a gente não aguenta. Eu só quero fazer um parênteses aqui. A gente fala tanto de tributo, carga tributária, os impostos. Para onde vai isso, né? Para onde vai os impostos que a gente paga? Os impostos que a gente paga, eles vão para manter o governo, para manter Brasília, manter os governadores, manter os deputados, vereadores, senadores, os funcionários, os cargos comissionados. Então, onde se consome a maior parte do imposto arrecadado é para esse pagamento. Então, vamos pensar aí, pessoal de Brasília, em fazer a reforma administrativa. Diminuir um pouco de gastos, de salários, né? Diminuir um pouco desse custo para que sobre mais para o Brasil, para investir em obras sociais, né? E ajudar quem realmente precisa. A reforma tributária vai aumentar os preços dos produtos e serviços, vai manter a carga tributária como está hoje, então também é uma resposta que não, eu digo não vai. Quais vão ser as alíquotas, né, do IBS e da CBS? A alíquota padrão será calculada, vai manter o mesmo nível. Ainda, o que vai mudar, né? É a alíquota do ICMS, que vai, para a gente definir o IVA, vão ser a alíquota do ICMS. Ainda vamos bater o martelo qual vai ser essa alíquota final. Tá bom? Então, pessoal, eu peço a vocês que vejam aqui essa perguntas e respostas da Receita Federal. É muito legal para vocês darem uma olhada. As respostas estão aqui, né? Talvez muitas perguntas que vocês queiram fazer para mim, elas estão aqui. Abram a lei complementar. Vamos ver se eu consigo. Vou tentar mais uma vez aqui, né? Lei complementar. Você vai se inscrever? Tá. Se quiser, você vai abrir o teclado. Lei complementar 124, 2025, em PDF. Vamos ver se agora eu consigo fazer esse cara me dar
a informação que eu quero para mostrar para vocês, que aí vai ser legal. Esse é um exemplo bastante legal que eu queria mostrar para vocês. Mas ela não está me deixando. Acho que é agora, hein? Ah, consegui. Tá aparecendo aí, Bia? Tá aparecendo, tô vendo aqui. Olha só, então, pessoal, olha só que legal. Eu queria muito que mostrar isso para vocês. Então, vou colocar aqui, ó, anexo X1V. Isso aqui é da lei complementar. Puxa, olha só que lindo, pessoal. Isso eu queria mostrar. É para fechar com chave de ouro aqui, para vocês entenderem a complexidade do que eu estou dizendo. Ó. Medicamento submetido à redução zero da alíquota, ok? Deixa eu fechar aqui. Da IBS e da CBS. Então, vamos lá. O seu cadastro de produtos. Vocês têm aí o Abacavir? Procurem aí no seu cadastro de produto, o Abacavir. E se ele está com a NCM 30049069? Esse cara é alíquota zero. Aí, nós temos aqui 300 e poucos produtos que vão... que tem alíquota zero. É produto pra caramba. 383 produtos com alíquota zero. Vocês têm isso no cadastro de produto de vocês? Vamos pegar um outro anexo. Vou subir aqui, ele já vai dar. Ó, esse aqui com redução de 60%. O anexo 7. Alimentos destinados a consumo humano. Isso não nos interessa muito. Vamos ver esse aqui, ó. Acetato de Drexflorobal, que eu não consigo nem falar. Vamos falar um acetato de helicina, o de baixo. Redução de 60%. Você tem isso no cadastro de produto? Você tem essa NCM? Olha o quanto é importante. Então, ó, peguem a lei. Não fique esperando o Paulo, outras pessoas falarem para vocês aí o que fazer, como fazer. Aqui está a chave. Pega a lei complementar 124/2025. Não precisa ler ela inteira, vai no que interessa para vocês, que são os anexos, onde tem a redução da carga tributária a 0% e a 60%, que impactam o nosso negócio, a nossa precificação. Dê uma olhada nas perguntas e respostas do site da Receita Federal. Isso vai abrir o horizonte de vocês. Por quê? Precisamos que abra o horizonte do comerciante, né, do empresário e de quem trabalha. Porque, num primeiro momento, pessoal, vai dar trabalho, vai dar um pouco mais de trabalho. Então, nós precisamos estar antenados, nós precisamos conhecer o que nós vamos fazer. E eu me coloco como um conhecedor, apesar dos 35 anos, eu comecei agora. A lei começou agora em 25, eu também comecei agora, estou estudando agora. O que eu tenho mais vantagens, né? Eu sei o que é uma obrigação acessória, eu sei o que é não cumulatividade, então isso já me dá um pouco mais de bagagem para entender melhor. Mas vocês também podem ir atrás disso, vocês devem ir atrás disso. Nós precisamos de pessoas especializadas para dar essa segurança para o empresário. Empresário, você precisa ter essas pessoas especializadas, isso precisa estar na ponta da língua. 2026 não pode ser uma surpresa para ninguém, isso não tem que ser mistificado, tem que ser desmistificado. Reforma tributária, na verdade, vamos chamar assim, eu estou substituindo os impostos que eu tenho hoje, ICMS, PIS, COFINS, ISS e IPI, por 2, IBS e CBS. Mas a ideia é a mesma, tá bom? A ideia é a mesma, eu só estou simplificando. Então não tem que ter mistério, tem que ser fácil, prático, nós temos que estar com isso na ponta da língua. E outra coisa muito importante, hein? Nós temos que ficar atentos às mudanças. Notas técnicas, né, que da Receita Federal, que elas estão... agora, dia 30/7, teve uma nota técnica falando já de algumas coisas da reforma tributária. Então, tem que ficar atento às mudanças. O novo, que está chegando de novo, para eu estar sempre um passo adiante. Ou, no mínimo, andando lado a lado com o que está acontecendo. Pessoal, eu agradeço muito o tempo de vocês, espero que tenha sido proveitoso. O meu e-mail é paulo.machado@procfit.com.br. Quiserem falar comigo, quiserem mandar dúvidas, podem mandar lá. Eu vou responder a todos na medida do possível, do tempo que a gente tem aqui.
Fico feliz, Profit, obrigado, Cosmos Pro, vocês são demais. A Bia aqui que me ajudou, me desculpem os transtornos, mas ao vivo é isso, a gente sofre um pouco. Tá bom? Obrigado, um abraço, um bom dia para vocês. Aqui em Santos está chovendo muito, alagou toda aqui a cidade, tá um caos. Eu não sei aí onde vocês estão, como é que tá, mas fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e um final de semana excelente. Um abraço a todos, tchau, tchau. Um abraço.